Hoje está começando pela primeira vez aqui no canal o De Olho no Adversário. E nada melhor do que começar esse quadro com a presença do Samuel Venâncio, grande parceiro, dono do canal Samuel Venâncio, uma das grandes referências aí do que diz respeito ao Cruzeiro e ao mercado do YouTube. Tudo bem, Samuel? Um abraço, prazer te ter aqui no meu canal. Fala, Diogo. Um abraço, prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite. E agora que está aí quase que em definitivo nessa vida aqui também, né? Mais no meio digital. Então, é sempre bom a gente trocar essa figurinha, porque um vai ajudando o outro. E é um prazer aí participar pela primeira vez no De Olho no Adversário. Valeu. Samuel, e aí, como é que chega o Cruzeiro, adversário do Grêmio, nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Duas equipes vivendo realidades diferentes dentro da competição, mas o Cruzeiro sempre um grande adversário para o Grêmio. Cara, o Cruzeiro, eu diria que o Cruzeiro jogou até agora, nesses 20 jogos do Campeonato Brasileiro, para ter uma pontuação ali bem próxima, eu diria, da do Grêmio. O Cruzeiro jogou a maioria dos jogos, o Cruzeiro dominou o adversário, foi bem, mas por uma série de erros, às vezes imaturidade, às vezes falta de concentração, displicência, o Cruzeiro em muitos empatou e em outros acabou perdendo. Então, o time oscilou bastante, começou muito bem aquela vitória sobre o Grêmio lá logo na segunda rodada, né? Agora a gente está na segunda do retorno. Ali foi a primeira do Cruzeiro, depois o Cruzeiro embalou uma sequência positiva, chegou a brigar pela liderança do campeonato. Aí oscilou, depois teve um bom momento de novo, quando venceu o São Paulo, empatou com o Inter e ganhou do Vasco. Só que aí, a partir de então, o Cruzeiro, 6 jogos sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, nesses 6 jogos, sábado contra o Corinthians, no sábado passado, o Cruzeiro entregou 2 pontos, tomando um gol no último minuto e com a bola dominada faltando 30 segundos. Então, antes disso, contra o Palmeiras, levou gol no último minuto, tinha perdido uma chance claríssima. Contra o Atlético Paranaense, estava vencendo o jogo até os 40 e não sei quantos, vencendo por 3-2, tinha feito 2-0, aí acabou levando o empate. Então, contra o Botafogo, o Cruzeiro dominou o jogo completamente, o PR fez muitas defesas, mas o Cruzeiro deixou de ganhar também. Então, tem sido essa a tônica do Cruzeiro nos últimos 6 jogos, aí 2 resultados que o Cruzeiro jogou mal realmente, foi um empate com o Coritiba em casa e uma derrota para o Goiás, completando essa sequência de 6 partidas sem vencer na Série A. Vive talvez o pior momento, uma pressão, teve protesto do torcedor hoje na porta da Toca da Raposa 2, então vem numa pressão, eu diria que alta, não só aí da comissão técnica, mas também dos jogadores, para tentar dar uma resposta positiva. Vai ser meio que uma pressão também por causa que o Grêmio perdeu aquele jogo para o Santos lá, que ninguém consegue explicar como foi aquela derrota, né? É a semana cheia de reuniões aqui, cobranças, treinador cobrado, no caso o Renato, os jogadores cobrados, pelo menos em 2 atividades, 45 minutos de atraso, porque os jogadores ficaram no vestiário ouvindo do Renato depois do resultado contra o Santos. Se a gente fosse pensar um ponto negativo desse time do Cruzeiro nesse momento, qual é o principal ponto negativo do Cruzeiro? Pontaria. Pontaria. O Cruzeiro não é nada eficiente. O Cruzeiro, eu estava até acompanhando alguns levantamentos desses sites ou perfis que fazem estatísticas do futebol, né? O SofaScore mesmo. O Cruzeiro tem, eu acho que é um dos piores, se não o pior aproveitamento em finalizações, em chances criadas. Cria grandes chances, mas perde quase todas. Então, o Cruzeiro acho que está entre os que mais perderam grandes chances, 26 grandes chances perdidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 20 jogos, a gente está falando que a cada jogo perde uma chance claríssima, mais de uma chance claríssima, né? Então, se você converte, não precisa de ser metade, mas se faz dessas 26, você faz 6 gols, você estaria em uma outra situação na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um time que cria, com certeza o Cruzeiro deve criar contra o Grêmio, mas a pontaria não está nada legal. Não está nada legal e é o grande desafio para o Pepa corrigir isso, porque não sei se vai acontecer contra o Grêmio, né? Tomara que não, aí pro lado de vocês seria bom, né? Mas pro nosso seria ruim. Mas o Cruzeiro tem perdido gol demais e que não perca aí
nesse domingo na arena lá do Grêmio para fazer um bom jogo. O Cruzeiro está precisando hoje mais do que o Grêmio. É um somatório de situações, né? Se o Cruzeiro tem dificuldades ofensivas, o Grêmio tem dificuldades defensivas, né? A defesa do Grêmio é uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro e dos últimos jogos, só em 5 partidas o Grêmio não levou gol dos últimos 26, então o Grêmio inevitavelmente leva um gol na temporada. E um ponto forte, aquele que o torcedor do Grêmio vai para o estádio ciente assim, olha, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Hoje o Cruzeiro ele se mostra um time organizado, tem uma das melhores defesas aí do campeonato, então não tem grandes nomes no setor defensivo, mas é um time que se defende bem. É um time que se defende bem. É um ponto positivo hoje para a campanha não estar pior do que está. Eu diria que é a defesa, uma defesa aí que é consistente. O Cruzeiro vende muito caro os seus jogos. Quando perde, o adversário tem que batalhar muito. Um jogo ou outro é que o Cruzeiro acaba vacilando, mas nesses grandes duelos da Série A do Campeonato Brasileiro, em todos, o Cruzeiro encarou de igual o adversário. Quando não saiu com a vitória, saiu com o empate. Quando perdeu, repito, vendeu caro essa derrota. Então, é um time organizado. Agora, com essa questão da pontaria aí, fica esse desequilíbrio, né? Mas eu diria que o ponto-chave hoje é um time organizado e que luta muito por cada bola em campo. Samuel, para aproveitar a tua presença aqui no De Olho no Adversário, tem um jogador que passou por aqui recentemente e que o torcedor do Grêmio, quando pensa assim no nome dele, diz assim: bah, graças a Deus que não tá mais aqui. O torcedor do Grêmio não gostava, né? Especialmente da passagem mais recente aí, antes dele sair, que é o Lucas Silva. Mas eu, particularmente, sempre gostei e quando eu vejo ele jogando no Cruzeiro agora, eu pergunto: onde é que estava esse Lucas Silva que aqui em Porto Alegre não jogava? Ele é uma referência recente do Cruzeiro, né? Sim, desde que entrou, até demorou, pelo menos na minha opinião, a ser titular no time do Cruzeiro, né? A gente estava falando que o Cruzeiro precisava muito e ele chegou, ficou 2 partidas no banco contra Coritiba e contra o Goiás, mas desde o jogo contra o Atlético Paranaense ele entrou e domina todas as ações no meio campo. Né? Eu costumo falar por aqui que o Lucas Silva é aquele caso de que nasceu para jogar no Cruzeiro. É impressionante. Véio. A primeira passagem dele, quando subiu na base, campeão brasileiro em 13, 14, aí foi negociado com o Real Madrid. Depois ele volta ali no ano 17, fica 17, 18 e o comecinho de 19. Aí o Cruzeiro ganha Copa do Brasil de novo, 2 títulos, 17, 18, e ele sempre tendo boas participações. E agora, eu confesso que nesta volta eu vejo o Lucas Silva ainda mais amadurecido. Então, ele sabe os atalhos do campo, ele tem uma bola longa que é uma precisão absurda, dificilmente vai errar passe, sabe cadenciar. Ele tá dominando o meio campo do Cruzeiro. Eu vi até muitos torcedores do Grêmio, né? Pô, o Lucas saiu e acho que realmente, né, ele não tinha que continuar no Grêmio, não tava, não deu liga, né, não deu aquele casamento, mas no Cruzeiro ele nasceu para vestir essas 5 estrelas. É impressionante o nível que tá o Lucas Silva e nessa terceira passagem dele, né? Não tem. Eu acompanhei os jogos do Grêmio. Eu confesso até que aquele jogo da Série A, o primeiro turno, né, que ele acabou jogando, né, acho que o Grêmio estava com muitas baixas, aquele jogo ele foi bem ali no Independência, acho que até para querer mostrar, né, mas é aquele nível ali para cima que o torcedor vai acompanhar aí neste domingo na Arena. É uma pena que a camisa azul que faz ele jogar bem é a do Cruzeiro, não a do Grêmio. Quando ele chegou aqui, fez um contrato longo, extenso com o Grêmio, quase cumpriu na totalidade o contrato, mas não conseguiu desempenhar. Foi bem em algumas temporadas, né? Em alguns jogos especialmente. Ali em 2021, quando o Grêmio infelizmente caiu, ele fez alguns bons jogos. Naquela campanha vice-campeão da Copa do Brasil também em 2020, ele fez bons jogos contra o São Paulo, especialmente. Ele foi muito bem. Uma pena que não tenha rendido mais. Bom, para a gente encerrar, para ser um conteúdo que fique compacto, o torcedor consiga pegar todos os detalhes desse time do Cruzeiro, uma situação que eu vi, especialmente nas tuas redes sociais e no teu canal, Samuel, essa questão do Gilberto, né? Que no último jogo tomou aquele drible do Moscardo, errou tudo e acabou saindo o gol, né, do Corinthians. A dúvida que eu fico é:
Foi uma coisa específica com esse jogador ou é o ambiente do Cruzeiro como um todo que acaba gerando e aí ele sai como, né, esse bode expiatório, esse cara que alguém tem que ser cobrado e é o Gilberto que está sendo cobrado? Eu acho que uma série de fatores, sabe? Ele já não vinha entregando, torcedor tentando dar um voto de confiança, mas o jeito que ele entrou na partida, né? O Pepa acabou ali escolhendo o Gilberto para a vaga do Rafael Elias, o papagaio, né? E ele entra já nos minutos finais e perde a bola daquela forma como ele perdeu, sabe? Eu confesso e concordo quando se fala que mas depois que ele perdeu, a bola atravessou o campo, teve o lateral driblado, o cruzamento e tudo. Mas o negócio é que faltavam 30 segundos, véio. Ali acabou o jogo. Um centroavante com a experiência do Gilberto, com uma bola dominada, ele dominou a bola bem. Era só levar para a linha de fundo que tudo que ele fizesse acabaria o jogo, menos aquilo. Né? Ele devolveu a bola para o adversário, ele tomou uma caneta de letra e ele simplesmente desistiu da jogada. Então, aquilo ali fez com que o torcedor cobrasse o Gilberto e cobrasse muito, e o clima ficou. Para ele voltar a jogar no Cruzeiro, eu diria que o Cruzeiro tem que ter uma reviravolta gigantesca agora na tabela, ficar livre de qualquer possibilidade de brigar para não ir para o Z4 da competição, os atacantes marcarem para aí ele voltar a ser relacionado. Eu, com sinceridade, não vejo o clima por tudo que o Cruzeiro fez, por todo o investimento. Ele veio sem custos na teoria, mas tem pagamento de luvas, é um jogador que a gente sabe que é um salário mais elevado, então o Cruzeiro apostava muito e não deu certo, não deu certo. São 8 meses aí de pouquíssimos gols, menos de 8 meses que ele chegou depois, mas pouquíssimos gols. No Campeonato Brasileiro ele não faz gol há 3 meses, desde o jogo contra o América. Então, acabou que essa série de fatores foi fazendo com que ele deixasse de ser opção, e acho que é uma decisão acertada para não trazer mais pressão para ninguém, né? Para o grupo, para o próprio Gilberto, e o torcedor aí dar uma relaxada para pensar em outras possibilidades enquanto ele descansa a mente também, que eu acho que é importante no futebol. Maravilha. Samuel Venâncio, muito obrigado pela participação. Sempre que precisar, nosso canal está à disposição e, obviamente, que a gente vai sempre trocando figurinhas aí quando o Grêmio enfrentar o Cruzeiro ou quando precisar qualquer coisa que envolva aqui os times do Sul. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado aí, o pessoal. Espero que tenha gostado e deixa aquele like que é importante, faça inscrição no canal aí que isso fortalece o trabalho de todos nós que estamos no meio digital. Valeu, tamo junto, viu?